Gente, vamos lá, termina um jogo muito importante, Flamengo e Palmeiras, é um jogo que todo mundo para pra ver, porque cada vez mais é uma rivalidade, apesar de não regional, já que eles dois estão meio que dominando o país, a verdade é essa, eles ficam revezando entre eles quem é que vai ganhar os campeonatos, cada vez esse jogo ganha mais importância, e hoje o Flamengo leva melhor, e por isso já dá pra dizer que o Flamengo é campeão brasileiro? Não, calma lá também, né, porque assim, até porque, mesmo com a derrota, o Palmeiras segue na frente, então ainda tem muita coisa pra acontecer, mas o jogo de hoje ele mostra muita coisa também. Então vem comigo aqui que a gente vai comentar isso. Olha só, pessoal, começando pelo time do Abel, ele escala esses 11 aqui em campo, a gente tem Flaco e a gente tem Vitor Roque, eles dois que têm jogado demais, o Flaco foi para a Argentina e voltou parecendo o Messi, e temos aqui um destaque também, o Carlos Miguel, ex-Corinthians, que estava na Inglaterra, não deu certo, veio para cá, virou reserva do Everton, porque seria assim mesmo, mas que justo hoje, nesse jogo muito importante, vê o Everton machucando, ganha uma oportunidade, poderia já começar muito bem, mas só poderia, não conseguiu não. É claro que nem tudo é culpa dele, mas no final do jogo parece que ele tava meio perdido, saindo, catando o vento e tal. Enfim, tinha tudo para ser um grande de um jogo para ele, na mesma hora que é um grande de um desafio, também era uma grande de uma oportunidade. Passou, ele não pegou, ele não aproveitou, foi embora. Já o Flamengo, o que é que a gente tem aqui? Mais ou menos, ou melhor, exatamente isso aqui. O que a gente tem de destaque? Pulgar, que tá aqui na foto, voltando ao time titular. A gente tem Bruno Henrique no banco, e aí no time titular o Flamengo é aquilo, cara, é muita qualidade, e aí você já sabe como é que é, então você tem nomes de peso no banco e principalmente no time titular. Destaque aqui pro Pedro, que agora volta a ser incontestavelmente um titular, e se ele volta é porque ele andou um tempo não sendo, e eu acho absurdo. Eu não é de hoje que gosto muito do futebol do Pedro. Eu acho que o Pedro não estar na seleção me incomoda, não é de agora, tá ligado? O Pedro foi pra última Copa e eu acho que era pra ter ido mesmo, e agora é pra ir de novo. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Mas enfim, teve toda aquela polêmica, aquela época da treta com o Felipe Luiz, a diretoria e tudo mais, e agora as coisas vão voltando pro lugar. Pra mim, pessoalmente, infelizmente, mas se tem alguma coisa boa pra gente que não torce pro Flamengo, é que se pá numa dessa, ele faz uma padeuzinha na seleção. O que eu acho que... Enfim, vamos segurar essa conversa. Cara, o que eu preciso falar pra vocês antes do jogo começar? Da nossa patrocinadora Flash Score, que tá aqui o Pedro. E se você quiser acompanhar o Pedro, por exemplo, mais de perto, todos os jogos, tá bem, tá mal, ou qualquer outro jogador, basta baixar e instalar aí Flash Score. Tem como você favoritar times, jogadores, o que você quiser, o que você quiser ficar sabendo. Quando o Vini joga lá fora, quando tem jogo do Barcelona e tal, quer ter um lembrete mais fácil para você não perder jogo que você quer ver, enfim, baixa aí, link aqui embaixo, aproveite, completamente gratuito. Vamos lá, gente! Flamengo e Palmeiras, jogo enorme, e como é que começa a partida? O que a gente tem? Um lance polêmico de empurrão dentro da área, e eu já começo aqui falando o seguinte, para mim pênalti. Não só para mim, no comentarista lá da Globo, o analista de VAR e tal, VAR não, né? De arbitragem mesmo, o PC alguma coisa, eu não lembro o nome, ele também acha pênalti. Cara, assim, a arbitragem no Brasil é um problema. E aí você pode pensar, ah lá, estão ajudando o Flamengo. E eu sempre, se você já acompanha esse canal há um certo tempo, você sabe que eu não entro, eu pelo menos não acredito que de fato exista ali, vamos beneficiar alguém. Até porque o Palmeiras às vezes é chamado de Varmeiras, existe essa acusação também no Palmeiras. Então assim, na pior das hipóteses, você teria que aceitar que não, o Palmeiras também é beneficiado, mas aí o Flamengo é mais, e aí a conspiração numa ordem hierárquica, o Flamengo tá... Cara, eu só acho que os caras é ruim. Eu acho que não tem muito critério, que eles não sabem muito bem o que tá fazendo, até porque vira e mexe também, eles atrapalham o Flamengo. Então, assim, pra mim, erraram aqui. E aí é muito louco, porque, cara, num jogo desse, como eu falei, o Flamengo já é campeão brasileiro? Não. Até agora segue nem sendo líder, tá ligado? Mas, querendo ou não, pra isso aqui, pra esse jogo de hoje virar uma chavinha, o Flamengo engrenar e ganhar o campeonato, não custa nada. São jogos iguais aos de hoje que muda tudo, tá ligado? Que colocam o time na rota de um título. E esse jogo poderia ter sido outro se esse pênalti que deveria ter sido marcado fosse. Não foi. E aí assim, o Flamengo foi beneficiado num complô pra... Eu nem acho, eu só acho que é ruindade. Eu acho que aqui era pra ter sido marcado o pênalti. Agora, aconteceu, deram a sorte, incompetência, aqui o Wilton não viu no campo, e até aí, cara, a gente pode até ir mais longe, tá? Eu vou até aprofundar um pouco aqui na crítica. No VAR, eu não tenho como defender. O Wilton, meu Deus do céu, eu vou meio que defender árbitro aqui.
O Wilton, ele tem um histórico favorável até com a gente. Com a gente quem? O Vasco. O Wilton, ele é um cara que, mano, eu gosto de ver ele apitando o Vasco, porque ele não tem o histórico de atrapalhar a gente, não. E era o Wilton hoje. Então você vê que, tipo assim, pô, não é uma parada exatamente com o Flamengo, é mais que, tipo assim, mano, tem dia que os caras tá bem, tem dia que tá mal, tem dia que tá vendo tudo e marcando até o que não existe, e tem dia que a coisa tá na cara e não marca. E aí o VAR também, né? O VAR é foda. Vai lá, vê a imagem aqui e fala... Não, pra mim de boa, não vi nada. É complicado, é difícil. Enfim, aí o que acontece? Gol do Flamengo. Olha como que muda tudo, né? Um pênalti que deixa de ser marcado, depois na sequência acontece o gol do Flamengo e não é qualquer gol. A bola vem lá do zagueiro não, do goleiro Rossi, ele manda pro Pedro que faz uma baita jogada no meio pro centroavante, que não é centroavante, a Arrascaeta sair na frente e fazer mais um gol no ano, sai aqui comemorando. A longevidade do Arrascaeta não é pouca coisa. O Arrascaeta tá no Brasil, e eu falo no Brasil porque ele não começou a jogar bem no Flamengo, ele já tava lá no Cruzeiro, ele tá jogando bem, não é de hoje, faz muito tempo. O Arrascaeta não ter saído daqui me incomoda muito, tá ligado? Não ter aparecido um Wolverhampton, tá ligado? Um Crystal Palace, um time qualquer lá da Inglaterra pra comprar ele, me incomoda bastante. Mas enfim, é um baita de jogador. Um jogador, cara, que, como eu falei, já joga bem há muito tempo, mas hoje parece estar na sua melhor versão. E quando você é um jogador ruim, é muito fácil você ter o seu melhor ano, porque o outro foi péssimo, tá ligado? Quando você é muito bom, você ter o seu melhor ano é complicado porque a média já tá boa. E ele consegue entregar isso, o maluco tá numa temporada artilheira, ele não é atacante, mas tá fazendo gol até mais do que muitos atacantes por aí, muito bom jogador, chovendo molhado, né? Chamar Arrascaeta de bom. Agora, outra coisa, outro detalhe, outro cara envolvido que eu preciso falar, o Pedro. O Pedro hoje é o destaque. E aqui o que ele faz? São 3 gols do Flamengo, os 3 têm alguma coisa a ver com ele. O que acontece, cara? Se você vê esse lance do começo, como eu falei, ele vem do goleiro que acerta um bom passe pro Pedro segurar aqui, girar no Fux e dar a assistência que deixa o Arrascaeta na cara do gol. E aí o Arrascaeta faz o gol. O Pedro não é qualquer coisa. Eu olho hoje para a seleção e eu vejo o Richarlison convocado, não tem muito sentido. O Pedro é melhor. O Pedro, cara, assim, não é de hoje também. E esse que é o problema. E aí, para não parecer que eu tô muito puxando a sardinha dele aqui, daqui a pouco vem o Vitor Roque. E comparado ao Richarlison, eu vou muito de Vitor Roque se tiver que escolher. O problema é que não sou eu que escolho, mas enfim, ele participa desse primeiro lance e aqui é até uma característica diferente do que a gente mais espera dele, que é gol. Aqui é ele agindo quase como um meio-campista, ele criando a jogada, ele protegendo, ele girando e dando passe na frente. O Pedro não é qualquer atacante. Quando surgiu aquele BO, aquela polêmica lá com o Filipe Luiz, que ficou um clima de, cara, será que ele vai sair do Flamengo? Eu torci muito para que sim. Infelizmente não adiantou eu torcer. Uma pena, era para ter saído. Depois que a gente tem o Léo Ortiz saindo chorando. E aí, cara, ele não só sai chorando, isso aqui é uma notícia que a gente tem que repercutir, ele tem toda a treta do Danilo não ter entrado, e aí o Flamengo vai tomar um gol com um homem a menos e tal. Mas, cara, o Léo Ortiz é um aspirante à vaga na seleção brasileira. E a Copa já é ano que vem. Eu sei que pro flamenguista importa muito mais o jogo da Libertadores, mas aí é pro flamenguista, eu não sou flamenguista, tá ligado? Aqui, cara, a gente viu o Fabrício Bruno jogando muito bem no último jogo da seleção, nossa, deu uma aula, ou seja, o Fabrício ele foi tão mal, e ele nem é ruim, tá ligado? Mas na seleção ele foi tão mal, que eu acho que ele abriu uma vaga na seleção. Tem uma vaga disponível pra mais um zagueiro, tá ligado? E o Léo Ortiz é um desses caras que poderia aparecer por lá, e a gente tem data FIFA ainda esse ano, agora em novembro, tem mais uma, ele sai chorando e vai direto pro hospital, ele nem fica até o final do jogo, pode ser que tenha sido algo sério, assim como pode ser que daqui a 2 semanas ele tá em campo. Enfim, é esperar pra ver, baita zagueiro. Pra falar que não é só ele que é bom nesse Flamengo, o Léo Pereira hoje também fez mais um jogo muito bom. É outro cara ali que eu acho que corre um pouco por fora, mas corre também nessa disputa, tá ligado? Enfim, ele sai e logo depois que ele sai, Vitor Roque faz a bola entrar dentro do gol. O que acontece? Cruzamento aqui do Kelvin, muito bom o cruzamento, inclusive o Vitor Roque também muito bem de cabeça, faz um golaço. E, cara, mostra como que a fase do Vitor Roque é boa. Assim, entre Vitor Roque e Richarlison na seleção, hoje, Vitor Roque, mas muito. O Vitor Roque, aquela velha história, ele chegou no Palmeiras, a gente já conhecia ele, porque ele não surgiu lá no Barcelona, ele surgiu aqui e a gente viu ele jogando aqui, principalmente no Atlético Paranaense, então todo mundo viu, o maluco foi pra
Europa, não deu certo, chegou no Palmeiras, e assim, ele não deu certo de cara no Palmeiras, de bate-pronto, e aí já tinha gente matando o moleque de crítica. Cara, assim, era só esperar um pouquinho que ia engrenar, engrenou. O Palmeiras perde hoje, mas ele vive uma fase muito boa, ele tá aí em papo de artilharia, ele pega uma bola aqui, ele, sabe, cabeceia com perfeição. Olhando hoje por merecimento, o Vitor Roque tá na frente do Richarlison. Assim, na verdade, por merecimento, tem que ver quem é que não tá ligado? Mas aí até trazendo uma notícia de seleção brasileira, cara, sai a informação de que desde antes de fato assumir a seleção, o Ancelotti já falava do Richarlison como um 9 ideal. O Ancelotti, ele tem um gosto pessoal com o Richarlison, ele gosta do estilo do Richarlison. E aí, quem sou eu pra falar alguma coisa? Porque ele tem 5 Champions League. Mas assim, olhando o jogo, isso aqui é melhor, o Pedro é melhor. Mas tá ligado? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Enfim, entre os dois aqui, eu ia muito de Vitor Roque. Se o Palmeiras tivesse ganhado, o título seria alguma coisa relacionada ao Vitor Roque. Como deu o Flamengo, a gente dá um foco maior pro Pedro. Mas assim, o futebol aqui também não tá devendo, tá? Tem jogado muito bem. E aí, quem quebrou a nhaca dele foi o Vasco. Fez gol justamente na gente pra começar. Que bosta. Enfim, depois o que a gente vai ter? Gol, Jorginho. E aí tem Pedro mais uma vez, porque o Pedro sofre o pênalti. E aí o Jorginho, especialista, corre, bate, mata o goleiro ex-Corinthians e sai aqui comemorando. Cara, talvez hoje o Jorginho seja um dos melhores cobradores de pênalti no mundo. Principalmente se a gente considerar que o Neymar tá off, né? O Neymar tá meio parado e tal, porque eu sigo achando que o Neymar ainda em pênalti é diferente. Mas, cara, talvez o Jorginho tá pau a pau, se é que não tá acima. A gente sabe que existiu ali um delírio coletivo de uma época onde o Jorginho foi cogitado pra bola de ouro. Aí, gente, calma lá também. Aí, mesmo você flamenguista, pô, gosto muito do Jorginho, tá jogando demais. Mas bola de ouro, vamos calmar. Bola de ouro, calma. Dito isso, uma coisa importante que fez ele entrar nessas conversas até de bola de ouro naquela época do Chelsea, foi porque ele cobrava pênalti de uma forma um tanto quanto acima da média, tá ligado? E ele segue essa parada. É uma forma de cobrança bem peculiar e que dá bem certo, ele cobra aqui muito bem, faz o gol. O Pedro tem ali uma polêmica que no caso é essa daqui. O Pedro é quem sofre o pênalti para o Jorginho bater e ele supostamente empurra aqui o Fux. Gente, aquele primeiro lance, eu acho que atrapalharam o Palmeiras. Eu acho que erraram, deixaram de dar um pênalti que o Palmeiras merecia receber. Aqui, sinceramente, nada, tá? Aqui parece mais que o Fux tentou ganhar ali o juiz, sabe? Na enganação e tal, do que de fato aconteceu alguma coisa. E aí, pô, o Fux tentou enganar, ludibriar, não conseguiu, caiu pro chão, viu o Pedro pegar a bola, teve que levantar meio capenga, meio, sabe, catando os cavacos ali e tal. Errou completamente a passada, pisou claramente no Pedro. E aí, mais uma vez, o Pedro, primeiro ele dá um passo para Arrascaeta, depois ele arruma o pênalti mais incontestável da história. Até porque teve muita reclamação no pênalti, mas reclamação disso aqui, do pênalti em si, nenhuma dúvida, porque foi a coisa mais clara do mundo. Mais uma vez, o Pedro sendo muito importante. E aqui, cara, é muito louco, porque talvez se você tá vendo esse vídeo aqui, mas você não viu o jogo, cara, vai parecer que o Flamengo tava comendo a partida, né? Pior que não. O Flamengo chegava pouco, mas toda vez que chegava, gol, gol, gol. Enquanto isso, o Palmeiras ele tinha muito mais quantidade, mas sem qualidade. E aí não adianta muita coisa. Enfim, seguindo, Pedro, gol, tudo isso no primeiro tempo. Aqui, ele rouba a bola, que é uma parada que se questiona sobre ele, rouba, deixa na Arrascaeta, que agora devolve a assistência, ele sai cara a cara, chuta no canto e faz o seu gol e sai aqui para fazer o pedir ele na seleção brasileira. Cara, se o Pedro não for convocado para pelo menos ser testado num lugar do Richarlison, por exemplo, alguma coisa tem de errado. O Pedro tem que estar na seleção. E, novamente, eu sei que pro torcedor flamenguista não é muito do seu interesse, tá ligado? Até porque na seleção ele machucou lá ano passado e tal, teve todo aquele BO. Mas, assim, o Pedro tem que estar na seleção. A gente precisa. É um atacante muito diferente. E eu acho que, principalmente pensando em atacante brasileiro hoje aqui, a gente tem Pedro, Vitor Roque e tem que ver se o Caio Jorge vai manter ou não o nível que ele estava apresentando. Mas são esses, os melhores. Assim, pelo menos brasileiro. Porque tem um Flaco ali também que finalmente joga bola. Enfim, o Pedro faz o terceiro gol, ele cava o pênalti do segundo. Cava não, ele sofre o pênalti do segundo e ele dá assistência do primeiro. É o nome da partida. E aí, cara, dessa forma, o que acontece?
termina o primeiro tempo 3-1 Flamengo. Futebol é uma loucura, porque eu trago aqui os números. E agora, depois de você ver um monte de coisa de Flamengo pra lá, Flamengo pra cá e tal, pá, meu Deus do céu, parece que o Flamengo comeu a partida e tal. Mano, em números, eu anoto sempre aqui, o Flamengo teve 54% de posse de bola, ou seja, teve um pouquinho mais de 50, né? Um pouquinho mais do que seria o meio a meio ali e tal, mas é pouca coisa, não faz muita diferença. Em finalização, o Flamengo teve 5 contra 9 do Palmeiras. E em finalização no gol, das 5 do Flamengo, só 3 chegaram no gol. Enquanto do Palmeiras, das 9, 5. Então, assim, o Palmeiras teve de finalização no gol o que o Flamengo teve de finalização no geral. Placar 3-1. É isso, é basicamente isso. Então tem um monte de escanteio, um monte de chute, um monte disso e de aquilo e tal, pá. Dito isso, o Flamengo pegava a bola, fazia gol. Pegava a bola, fazia gol. E eu acho que pegava a bola e fazia gol com essa competência por causa dos nomes individuais. E aqui Arrascaeta e, pra mim, principalmente Pedro. Segundo tempo, a coisa abaixa um pouco o nível, o jogo que estava realmente muito legal, tem toda essa expectativa, é a melhor partida que se pode ter hoje do futebol brasileiro, tá ligado? São os 2 melhores times há muito tempo, até porque são os 2 mais ricos e tal. Esse jogo, ele cai um pouco de qualidade no segundo tempo, e no segundo tempo a gente tem Vitor Roque chutando uma bola no travessão, aos 5 minutos do segundo tempo, bem no comecinho do jogo. É aquilo, se essa bola tivesse entrado, talvez o Palmeiras tivesse crescido no segundo tempo, tivesse tido, sei lá, perna para correr atrás e tal, até porque terminou 3-2, mas se não aconteceu, a bola bateu no travessão, mérito aqui da sorte, no caso, mas eu puxo a palavra mérito para falar do Vitor Roque, que ele que puxa a jogada e tal, para mim jogando muito bem. Às vezes a gente é viciado em elogiar só quando o time ganha, tá ligado? Eu acho que ele foi bem, apesar do time em si ter ficado bem atrás. Depois, o que a gente vai ter? A gente tem Samuel Lino saindo. E aqui a gente precisa conversar. Eu acho que eu me precipitei sobre o Samuel Lino. E aqui eu tô assumindo erro, tá? O que acontece, cara? Naquele jogo do 8-0, eu cheguei a falar, pô, a gente precisa de Samuel Lino na seleção. E eu acho que a minha pior frase foi falar, eu não sei se o Gabriel Martinelli lá no Arsenal tá mostrando mais do que o Samuel Lino aqui no Flamengo. E aí, por que eu falei isso? Também para não parecer 100% maluco das minhas ideias. O Martinelli, ele virou reserva no Arsenal. Ele não tem jogado todo o jogo de titular. Enquanto isso, a gente tinha aqui um início de Samuel Lino no Flamengo muito bom. Aquele primeiro jogo dele foi muito falado. O jogo do 8-0 foi muito bom. Só que, obviamente, o jogo do 8-0 não é a média. No próprio vídeo eu falo, cara, o Samuel Lino, ele não é isso aqui todo dia. Mas eu tinha uma visão melhor do que a realidade está apresentando. Eu acho que eu me precipitei, eu falei rápido demais. Tinha poucos jogos e eu meio que queimei largada. Cara, o Samuel Lino, ele tem preço de Vitor Roque, mas ele não entrega nem metade. É um jogador ruim? É bagre? Não é, eu vejo ali um refino e tal, mas primeiro, pra mim o principal problema do Samuel Lino, falta aparecer em jogo grande, é que aqui não precisou, mas se tivesse precisado, era mais um jogo que, cara, ele não faz nada relevante, até nota, se você olhar, até eu tive a impressão dele tá mal, pô, deixa eu dar uma olhada no Flash Score aqui, só pra dar uma conferida, uma das piores notas do Flamengo, cara, é mais um jogo que ele passa batido, então eu tenho a impressão que ele vai pra lá, ele vem pra cá, ele tenta isso, ele tenta aquilo, e gol e assistência que é bom, nada. Então, assim, apesar do Martinelli estar no banco de reservas do Arsenal, não tem como, não tem como. O reserva do Arsenal é melhor do que o Samuel Lino no Flamengo, pelo menos por enquanto. E assim, parte também do que me fez comentar aquilo na época, eu acho que ainda meio contaminado com o Super Mundial que tava ali muito perto, era tipo assim, mano, a gente se pá que não é tão ruim assim não, tá ligado? Pô, será possível que o reserva lá de fora, que nem é do Real Madrid, é do Arsenal, ele é muito melhor do que o titular do Flamengo? Eu acho que nesse caso talvez meio que sim. O que acontece? O Samuel Lino ele ainda tem o mérito de ser ainda titular nesse time. E eu acho que ser titular no Flamengo não é qualquer coisa, é um atestado ali de qualidade e tal, porque tem time que você começa jogando, que você é titular, porque a média é muito ruim, todo mundo é meio bagre, então vai lá e taca. Não é o caso do Flamengo. A gente sabe que o banco do Flamengo é uma maluquice, e ele mesmo assim tá lá jogando. Então você vê que o Felipe Luiz, por exemplo, pelo menos por enquanto, ainda gosta dele, ainda dá esse prestígio a ele, mas aquela minha visão inicial, eu acho que estava completamente exagerada. Como eu falei, é um jogador horroroso? Não, não é. Mas, cara, principalmente considerando o preço que foi pago, a gente tá falando de um jogador de mais de 20 milhões, em reais mais de 100 milhões,
Tem que ver. Eu acho que falta muita capacidade de resolver, de realmente, sabe, aparecer no momento que precisa. É o que eu acho. Você aí comente o que você acredita sobre Samuel Lino. Enfim, depois... Pro torcedor flamenguista, hoje foi um dia e tanto, né? Os caras ganham do Palmeiras, que é um jogo muito importante, e acontece, quis o destino, que num dia de chuva no Rio de Janeiro, o Andrés Pitico, que eu sou fã do Andrés, não entendo por que o pessoal reclama dele, entregou uma Libertadores. E daí? Pra mim, grande momento, não sei o que vocês ficam putos. Enfim, quis o destino que em pleno Maracanã, com a torcida já vaiando por causa da história da escorregada, ele pega uma bola pra bater, ele que tem moral, ele que é o homem de bola parada do Palmeiras, ele que é sim um baita de um jogador, tá? Esse aqui é o caso de cara que vem da Europa pra cá e eu falo, caramba, da hora esse maluco tá aqui, porque eu acho ele muito bom. Mas quis o destino que ele fosse bater a falta e escorregasse. E aí o Maracanã todo vai a risada, a vaia, a provocação. Pro flamenguista isso aqui deve ter sido um grande momento. Pra ele, eu imagino a vergonha ali na hora. Enfim, acontece essa escorregada e o que a gente tem depois é isso aqui. Olha os números do futebol. No placar 3-1 em finalizações, 16-6. O Flamengo foi competente ao finalizar. O Palmeiras não jogou mal, muito pelo contrário, acho que foi uma boa partida. Só que aí é uma boa partida até o limite do... mas perdeu, né? Então é uma boa partida até certo ponto. Mas assim, o Palmeiras tentou, mas meio que não rolou, não. 10 finalizações a mais e termina, acho que tá aqui aberto no celular, é fácil para olhar. Terminou o jogo, cadê? 20 finalizações a 8. Ganhou o Flamengo. Tem dessas. No finalzinho do jogo, para descontar, tem o gol do Gustavo Gomes, que meio que não adianta de nada, já estava acabando. 3-2, termina, Flamengo ganha. O Flamengo já é campeão brasileiro? Gente, como eu já falei, obviamente não, mas isso aqui é com certeza um passo muito importante. É um jogo que pro psicológico da equipe pesa muito favorável, tá ligado? É um jogo que tem peso 2, porque é um confronto direto. O Flamengo começava a ficar um pouquinho atrás do Palmeiras, eles já tinham 3 pontos na frente. Se, por exemplo, o Palmeiras coloca mais 3 hoje, cara, eles sairiam bastante na frente, não saíram, o Flamengo corre atrás, a briga vai ficar mais uma vez entre eles dois. Momentaneamente, o Palmeiras é líder e tem que ver se vai continuar sendo. Sinceramente, eu ainda vejo um futebol muito bom. Eu acho que tem vezes que dois times ali brigando pelo campeonato, eles se trombam e fica muito claro quando um é muito melhor do que o outro. Hoje eu acho que o Flamengo ganhou na competência, o Flamengo nem foi tão superior assim, mas uma jogada aqui, uma jogada ali de jogadores extremamente bons, que é o que tem de monte lá, eles ganharam o jogo. No resto do campeonato, acho que ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tá bem aberto. Você acha que já tá meio encaminhado para um lado, para outro, para nenhum? Comente aqui. É nóis, eu sou o Josão, muito obrigado por ter assistido.